Olá, sejam bem-vindos à primeira edição do Eco Mais, o noticiário feito por nós, estudantes da Escola de Comunicação da UFRJ. Aqui você vai conferir de tudo um pouco. Tem representatividade negra na academia. Tem também a inclusão feminina no futebol. A mulherada marca presença num projeto de arquitetura comunitária na Zona Oeste. Você vai ver que o parto humanizado está mais comum do que a gente imagina. Vamos falar ainda da falta de verba para o Carnaval de 2020. E como será que está a recuperação do Museu Nacional depois do incêndio há pouco mais de um ano? Fica com a gente, tem história boa por aqui. Faltam 3 meses para o Carnaval de 2020 e a situação financeira das escolas de samba aqui do Rio não é das melhores. Isso porque esse ano não vai ter verba da prefeitura. O jeito é usar a criatividade a favor da busca pelo título de campeã. Natália Maneiro foi lá na apoteose do samba e mostra essa história pra gente. Haja coração porque a bateria furiosa promete levantar a avenida em 2020. Samba enredo pronto, ensaios a todo vapor, é hora de colocar a mão na massa e dar forma às alegorias do próximo ano. Enquanto o carnaval não chega, o esquenta acontece na quadra da escola, que não desanima nem com a suspensão da verba que era repassada pela prefeitura às agremiações. Assim como Salgueiro, a São Clemente anuncia: na ginga, pra frente, lá vem São Clemente sem medo de acreditar. Esse ano, sem dúvida, a gente teve a dificuldade agravada com a perspectiva de não ter orçamento público, a verba tradicional da prefeitura para subsidiar a nossa festa, o nosso trabalho. A única fonte de renda efetiva que a escola tem é a cota da transmissão da TV. Temos a quadra da escola, que é o local onde nós realizamos atividades ao longo do ano, e através dessas atividades torna-se também uma fonte de renda para poder ajudar a custear o nosso carnaval. Para Alex de Souza, carnavalesco da Acadêmicos do Salgueiro, o grande desafio desse carnaval é fazer história em meio às dificuldades. Muito mais eficiente do que contar uma história. É como realizar essa história com todas essas dificuldades. Cada vez o carnaval vai ficando cada vez mais tarde, o tempo fica mais curto de poder trabalhar e realizar. Então a gente precisa realmente estar muito inspirado, muito iluminado, não só para fazer bonito, mas para conseguir botar o carnaval na rua. Esse é o grande milagre, como o Joãozinho 30 dizia. Na metade desse ano, o prefeito Marcelo Crivella anunciou que as escolas não receberiam subsídio da prefeitura. Em 2018, a verba já havia sido reduzida comparada ao ano anterior, que o repasse chegou a ser de 2 milhões. Enquanto isso, a novela que parece estar longe de acabar traz outra questão. Com quem fica o sambódromo? Em acordo com o Ministério do Turismo, Crivella conseguiu 8 milhões para cobrir as obras do local. Por enquanto, o silêncio toma conta do lugar, que em fevereiro é dominado por luzes, cores, gritos e muito samba. Agora, o sambódromo está sendo palco de obras que tiveram início em novembro deste ano e vão até janeiro de 2020. Em nota, a Rio Tour informou que a ideia é que o carnaval seja um evento autossustentável sem obrigatoriedade de repasse de verba pública para a sua realização. Tentamos contato com a Liesa, Liga Independente das Escolas de Samba, mas ela não quis se pronunciar sobre o assunto. Mas uma coisa é certa, nada vai tirar a garra, o ânimo e o fôlego das agremiações. A contagem regressiva para a grande festa de 2020 começou. Você se lembra do incêndio que atingiu o Museu Nacional na Quinta da Boa Vista? Pois é, tem pouco mais de um ano. A reportagem do Ecomais foi em São Cristóvão para mostrar como anda a situação por lá. A boa notícia é que as atividades estão a todo vapor. A repórter Maria Gabriela participou de um festival com muitas atividades e conta pra gente agora. Longe do fogo e da tristeza, por aqui, reconstrução e pesquisa. O Museu Nacional continua na missão que sempre fez parte da sua história: transmitir conhecimento. Aqui, pais e filhos participam juntos, mas o interesse das crianças é o que faz tudo isso valer a pena. Um mundo novo a ser descortinado em um espaço tão simples, o quintal do museu. Quem está falando aqui é a Leopoldina. Eu estou passando aqui em frente à estátua do Dom Pedro II, que é o meu filho. E vamos fazer um percurso pelo meu quintal, meu quintalzinho, a Quinta da Boa Vista.
para que possamos sentir esse ar imperial e entender um pouco da história do nosso país. O que não falta aqui é memória. Os trabalhos continuaram, as pesquisas, as defesas, as aulas, e aí culminou em todo esse trabalho que está sendo feito aqui para a população, mostrando que o Museu Nacional ele continuou. Pouco mais de um ano após o incêndio, enquanto o palácio é restaurado, as atividades continuam aqui do lado de fora. Por conta de um esforço coletivo, parte do acervo e das pesquisas são expostas ao público. O objetivo é manter a memória da instituição viva. O Festival Museu Nacional Vive passou a ser uma das maiores forças da instituição. Mostrar que a gente continua muito vivo, muito feliz e com muita força para reconstruir. Essa reconstrução ela só vai poder acontecer se todo mundo estiver engajado nela. Outra força essencial para que o museu permaneça vivo é a pesquisa. Alunos e professores dos 9 cursos de pós-graduação oferecidos pela instituição viram o seu trabalho queimar junto com o palácio. E mesmo assim, seguem resistindo. O palácio, que por 200 anos foi referência na história do Brasil, mesmo após o incêndio, continua o seu legado. A história contida no prédio hoje é contada de outra forma, para além das 4 paredes. E, ao que tudo indica, atravessará as gerações. Feliz, olha como é que elas estão, querendo participar de tudo, brincar de tudo. Tá muito bom. Você vai ver agora o elogio da escritora Angela Davis às autoras brasileiras durante uma visita aqui no país. Ela, que é uma das principais ativistas do feminismo negro no mundo, serve de inspiração na luta por representatividade dentro da academia. A reportagem é de Larissa Rios. I feel humbled each time I visit Brazil. I always try to make the point that I think I have a great deal more to learn from people who are struggling in Brazil than they have to learn from us. As principais defensoras da causa negra, a escritora e militante Angela Davis esteve no Brasil em 2019. A Pantera Negra ficou conhecida pela luta a favor dos direitos civis na década de 60 nos Estados Unidos. Em sua passagem por São Paulo e Rio de Janeiro, ela promoveu o lançamento de sua autobiografia e realizou a conferência A Liberdade é uma Luta Constante. Em uma de suas palestras, Angela Davis afirmou aprender muito com as autoras brasileiras e ressaltou a importância delas na luta antirracista. E quais são as Ângelas que estão lutando no nosso dia a dia? Que não são só Ângelas, mas Conceições, Marias, Silvanas e Fernandas. Silvana é diretora do Preta Lab, um espaço dedicado para inserir as mulheres negras no mercado tecnológico. Olha, todos os lugares que eu ia de tecnologia, de inovação, não tinham pessoas negras. Eu falava, cadê as pessoas negras? Quando eu vi que essa tecnologia estava ali, presente o tempo inteiro, mas que a gente não produz essas tecnologias, eu fiquei pensando, cara, cadê as pessoas negras nesse métier, né? Cadê as pessoas negras produzindo tecnologia e pautando essas discussões? É por isso que eu quis criar um projeto que estimulasse, sobretudo, as mulheres negras, né? Que somos aí, acho que quase 29%, mais de 28% agora, que saiu uma pesquisa recente, da população do Brasil. Então, assim, trabalhar para balançar essa pirâmide é muito importante. Falar de tecnologia e esse tipo de pessoa, essa parcela da população é muito importante. Fernanda é professora do curso de publicidade da UFRJ. Ela procura entender como as mulheres negras são representadas nas imagens publicitárias. O meu papel, o que eu estou tentando fazer é exatamente expor cada vez mais a branquitude acadêmica mesmo, assim. Mostrar que a gente pode transformar essa cor da academia, assim, e mostrar que realmente isso impactou e impacta na qualidade das pesquisas que estão sendo feitas. Duas mulheres diferentes, mas que lutam por uma mesma causa: a visibilidade negra. Todo mundo pode lutar para construir cotidianos menos racistas, né? Linguagens menos racistas, práticas e uma cultura menos racista. Agora é oficial. Os grandes clubes de futebol vão ter que incluir as mulheres na equipe. E quem não cumprir a regra poderá ser multado. A medida da CBF promete quebrar a hegemonia masculina no esporte. Davi Ferreira conta essa história.
Aqui no país, uma nova regra passou a obrigar os grandes clubes de futebol a se associar a equipes femininas, o que tem ajudado a desenvolver os campeonatos. Acho que foi importante pra gente, porque abre portas para as novas meninas, abre mais vagas nos clubes para as meninas poderem jogar. A proposta foi apresentada em 2017, quando dos 20 clubes que disputavam o Brasileirão, apenas 7 possuíam uma equipe feminina. A regra começou a valer neste ano de 2019 e hoje faz parte do programa de licenciamento dos clubes da CBF, da Conmebol e da FIFA. O clube que vier descumprir a medida vai ficar impedido de disputar tanto o Campeonato Brasileiro quanto a Copa Libertadores, principal torneio do futebol sul-americano. Um dos times que voltou à atividade este ano foi o Botafogo, que já disputou a Série A2 do Brasileirão e agora foca na disputa do Campeonato Carioca. Esse primeiro passo da CBF foi importante e acho que agora, cada ano, dando um passinho, a gente vai chegar a se igualar com o futebol masculino. A gente está com a base também, então isso é importante. Desde de pequena a gente começar a ter esse investimento. Então acho que o Botafogo está sim colocando as caras, está apoiando a gente, está ajudando a gente sim. A mudança no tratamento às mulheres é algo já claro e que anima para o futuro. As TVs estão percebendo, os jornais, blogs, sites, todos vendo a força do futebol feminino, público diferente, os interesses mais suaves, e acho que isso vai dar certo. Acho que é o caminho do futebol feminino, é esse desenvolvimento, mais oportunidade, mais campeonatos de base. Trabalhar para que as mulheres conquistem espaço também nos bastidores e nas coberturas jornalísticas é fundamental para a democratização do esporte. O percentual de presença feminina em bancadas e em programas de jornalismo esportivo, esse percentual ainda é muito pequeno. E acredito que pelo menos a gente deveria conquistar um patamar de igualdade, se não de superioridade. E desmistificar essa história de que o futebol, tanto na reportagem quanto na prática, é um esporte masculino. Não, não é. Nós temos os mesmos direitos e queremos e estamos brigando por eles. E as mulheres também colocam a mão na massa, lá em Campo Grande, zona oeste da cidade. Um coletivo de arquitetas desenvolve um projeto com mutirões para reformar casas de moradoras do local. Laura Suprani, conta pra gente. É aqui na Rua Potira, antiga Rua A, que fica a casa de Dona Ellen, moradora da última das casas a ser reformada pela iniciativa. E elas começaram o trabalho aqui no meu quintal, fizeram, cada mês fazia um pouco. Tinha muito lixo para jogar fora, não tinha telhado, elas botaram telhado para mim. As ações, realizadas principalmente nos fins de semana, reuniram dezenas de mulheres para trabalhar coletivamente e, além disso, ensiná-las a utilizar os instrumentos e materiais para poder, mais tarde, fazer também concertos nas suas próprias casas. Temos o prego, a maquita, o martelo, eu posso, nós podemos. Depois de visitarmos o mutirão e a casa de Dona Ellen, uma das moradoras das casas reformadas, viemos aqui no escritório falar com as arquitetas que orientaram o projeto. Elas falaram um pouco sobre como começaram e como funciona a iniciativa. O coletivo das mulheres da Zona Oeste estavam procurando umas arquitetas mulheres para trabalhar com elas, porque elas perceberam que eles estavam lutando para o feminismo, mas dentro do grupo deles tinha mulheres que viviam muito mal. Elas vão continuar, isso foi também uma alegria nossa, sem a nossa assessoria técnica, mas elas vão continuar algumas pequenas atividades. Daí que eu gostei da ideia do projeto Arrume Minha Casa. Não só a minha casa, a minha mente, a minha autoestima, porque aí tudo melhora, né? Se torna diferente. O Brasil é o segundo país com a maior taxa de cesáreas do mundo, só perde para a República Dominicana. Os dados são da revista Lancet de Obstetrícia. A banalização desse tipo de cirurgia traz à tona um assunto cada vez mais debatido, o parto humanizado. A nossa equipe de reportagem mostra mulheres que venceram o medo e optaram por ter o seu bebê dentro da própria casa. A reportagem é de Luziane Souza. Um momento de força, dor e felicidade. Tudo ao mesmo tempo. Dar à luz é uma experiência única na vida da mulher. E quando esse momento é repleto de apoio e humanidade, se torna ainda mais especial. O parto humanizado não utiliza recursos como anestesia local ou induções. Ele pode ser tanto hospitalar quanto domiciliar. A Fabiana optou por um parto humanizado em casa, acompanhada pelo marido, a filha de 7 anos, 2 parteiras e uma doula. Após 8 horas de parto, ela teve o Matheus, um sonho que se tornou realidade. Após ter a primeira filha numa cesárea não humanizada, Fabiana decidiu que na segunda gestação
seria diferente. Então, não considero que eu tenha sofrido violência obstétrica, mas não foi uma experiência humanizada. Eu fiquei com muita vontade realmente de ter uma segunda gestação com um parto normal, porque eu acho que hoje é uma batalha mesmo, né? Uma luta que a mulher tem que estar muito decidida, assim, ela tem que saber muito bem o que ela quer, porque todo o sistema hoje está construído para a mulher acabar numa cesárea. O Brasil é um dos países líderes em cesarianos no mundo. Só na rede pública, o número de cesáreas passa de 55%. Mais de uns anos para cá, muitas mulheres têm retornado ao parto normal como primeira opção. Esse foi o caso da Gabriela. Ela também optou pelo parto humanizado domiciliar. Com o apoio de uma equipe de profissionais especializada, ela teve o seu primeiro filho dentro do próprio quarto. Vou aguentar a dor que o meu corpo faz sozinho o resto, né? Foi uma experiência que me marcou, assim. O parto da Gabriela foi assistido por uma médica obstetra que estava ali apenas para interferir se a segurança e a saúde da mãe e do bebê estivessem em risco. Ela parte do princípio, no parto humanizado, que é a mulher que faz o parto dela. Então não tem o porquê o médico, o obstetra ficar lá puxando o bebê ou empurrando essa barriga. Você faz sozinho, ela só interfere quando ela vê que há necessidade. Aí ele nasceu sozinho, eu peguei ele e foi tudo bem. É aí que entra a doula. Ela não substitui médico nem enfermeira, mas é quem dá todo o suporte físico e emocional à gestante durante o trabalho de parto. Doula vem do grego, né, que é aquela que serve. Então a etimologia é essa, né? Nós somos mulheres a serviço de outras mulheres durante esse período gestacional, né, gravídico, puerperal e principalmente na hora do trabalho de parto, que é aquele momento mais né, especial, né, durante o período inteiro. A gente foi perdendo essa crença de que a gente está pronta, né? A gente nasce pronta para parir. Então a gente realmente precisa de um pré-natal com profissionais que tenham essa visão humanizada, né? Eu tive o privilégio de ter um pré-natal, além de fazer o pré-natal no hospital, com um médico particular. Eu fiz o pré-natal com a parteira, enfermeira obstétrica, em casa, que foi assim, a primeira vez que eu me senti verdadeiramente cuidada por um profissional de saúde. O parto humanizado domiciliar possui riscos e benefícios. E é preciso que a gestante esteja ciente de todos eles antes de fazer a sua escolha. A Fabiana e a Gabriela conhecem bem esses benefícios e não se arrependem da escolha que fizeram. Eu recomendaria para todo mundo, assim, se pudesse ter essa oportunidade, porque eu me senti muito acolhida, né? Muito segura e foi tudo bem, assim, correu tudo bem. E assim, aquela hora eu acho que foi realmente a hora que eu vi que eu sou muito forte, que agora eu aguento qualquer dureza que vier da vida. E é assim que termina a nossa primeira edição do Eco Mais, o noticiário feito por estudantes da Escola de Comunicação da UFRJ. Para você, uma boa semana e até a próxima!